Começa agora o programa Ensino Superior. No estúdio da Univesp TV, Ederson Graneto e Rodrigo Simon entrevistam especialistas sobre o ensino superior no Brasil e no mundo. Hoje aqui no programa Ensino Superior nós vamos procurar entender melhor como funcionam e para que servem os Community Colleges dos Estados Unidos, que são faculdades cujos cursos duram 2 anos e a maioria patrocinadas pelo governo. Nosso convidado é o professor Reginaldo de Moraes, da Universidade de Campinas, e que é membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e pesquisa os sistemas educacionais norte-americanos. Nós vamos tentar descobrir com ele se essa experiência dos Community Colleges, que existe também em outros países como Austrália e Canadá, pode ser uma alternativa para ampliar o acesso ao ensino superior aqui no Brasil. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado mais uma vez por vir aqui à Univesp TV. É um prazer. Então, como você esteve lá, a gente soube que você esteve lá nos Estados Unidos, está ampliando sua pesquisa sobre os Community Colleges, a gente trouxe aqui para a gente tentar esclarecer isso. Para as pessoas que ainda não entendem muito bem, quando falam Community Colleges, parece colleges, a gente tem aí um falso cognato, parece que é colégio, mas não é uma faculdade, mas também não é uma faculdade completa, uma faculdade, vamos dizer assim, plena, como a gente conhece aqui no Brasil. Queria que você explicasse para a gente como é que surgiu isso. Vamos contar essa história para as pessoas que nos assistem. Bom, a primeira coisa a explicar um pouco é a expressão college. Né? College quer dizer faculdade. Harvard é um college. Harvard nasceu como um college colonial, né? Lá no século XVII. Né? Aí, como é que nasceram os community colleges? Essa ideia é uma invenção americana. Tá. Uma invenção mesmo. Quer dizer, você tem um problema, pragmaticamente você inventa um dispositivo qualquer para resolver esse problema. Uma gambiarra. Uma gambiarra. Né? Ela tem que funcionar bem e adequar-se àquilo lá. Né? Então, qual era o problema? Aí que você tem que identificar o momento e qual foi o problema localizado. Tá. Isso nasceu na virada do século XIX para o século XX, não é? E o que era o sistema de ensino superior nos Estados Unidos nessa época e o que faltava ali? Quer dizer, o que precisava inventar? Tinha ali, o que havia nesse sistema? Havia as grandes escolas estaduais, as universidades estaduais, que tinham nascido como um programa federal, doação de terras para os estados doavam para as escolas, né, ou para as escolas existentes ou para as escolas que eram criadas ali para fazer cursos de engenharia, de agricultura, etc. Quer dizer, houve um esforço americano para ampliar o ensino superior. Isso no final do século XIX, depois da Guerra Civil, uma lei federal e uma doação de terras que revolucionou praticamente a educação superior americana. Criou isso que hoje são as grandes universidades estaduais americanas. Isso era um pedaço do sistema. Aí, ao lado disso, havia os velhos colleges coloniais, né? As velhas faculdades coloniais criadas lá na época, né? No século XVII, XVIII e tal, né? Harvard, Yale, Princeton, etc., que depois foram se transformando em universidades, em conjuntos de escolas, com pesquisa, pós-graduação, etc. Não é? E havia umas novas escolas criadas na virada do século, no final do século XIX, que eram universidades tipicamente de pesquisa e pós-graduação, inspiradas no modelo alemão. Não é? Universidades muito especiais. John Hopkins foi a primeira, né? John Hopkins em Baltimore. Depois Chicago, criada pelos Rockefeller, e assim por diante. Escolas um pouco mais, digamos, ambiciosas. Voltadas para a pesquisa. Para pesquisa e pós-graduação. Buscar conhecimento novo, é isso. Isso. Isto aí é o que existia no final do século XIX, e os líderes dessas escolas, tanto das universidades estaduais quanto das universidades de pesquisa, né, e dos colleges, dos grandes colleges, foram pensando o seguinte: olha, nós temos um problema a resolver. Qual é o problema? Nós estamos com uma demanda crescente, mais gente querendo entrar nas universidades, e esse público que nós recebemos é muito mal preparado do ponto de vista acadêmico. Eles são mais imaturos, uma formação escolar mais frágil, por exemplo, do que os estudantes europeus. Eles constantemente diziam o seguinte: os nossos alunos de primeiro e segundo ano são equivalentes aos alunos do liceu francês, do ensino médio francês, ou do ensino médio alemão, o ginásio. Quer dizer, eles tinham, como nós temos hoje, um problema, como nós temos assim, há muito tempo, um problema no ensino médio. O aluno que sai, ele não sai bem formado. Saiu com essa deficiência, tanto de maturidade, digamos, no sentido mais amplo, quanto de formação intelectual. Ainda é assim, os 2 primeiros anos de graduação
dos Estados Unidos são constantemente comparados pelos analistas atualmente ao ensino médio europeu. Os 2 primeiros anos são mesmo fora do nas escolas de renome. Você pega os livros, textos, os manuais, etc., é mais ou menos o nível de bacalaureat francês, quer dizer, do ensino médio, do exame de ensino médio francês. Não é? Entendi. Então você tem tinha esse problema a ser resolvido. Aí o que esses líderes disseram? Nós precisamos criar uma escola que funcione como um intermediário entre a escola média e a universidade, e que faça o trabalho que nós atualmente fazemos nos 2 primeiros anos, que é o que a gente chama de Junior College. Faculdade, em Chicago era claramente dividido assim, na Universidade de Chicago. Os 2 primeiros anos da faculdade eram conhecidos como Junior College e os 2 últimos anos, Senior College, né? o andar de cima. Não é? Tá. Então eles disseram, os 2 primeiros anos, o Junior College tem que ser para uma instituição especificamente destinada a esse fim. Separa isso. Separa. Criar escolas com essa função e aí nós fazemos o verdadeiro trabalho de universidade, que é a especialização, pesquisa, erudição, a pós-graduação. Era essa a ideia e assim nasceram os Junior Colleges. Chamava-se assim. Era assim o primeiro nome. Os Two-Year Colleges, as faculdades de 2 anos, ou Junior College, que era o nome mais usual. Foi assim que eles nasceram e assim que eles se denominaram até a Segunda Guerra. Isso é quando? Isso é em 1920? 1900. É. Ah, lá no início do século. Sim, tem 110 tem 112 anos. Exatamente. Tá. Já passou dos 100 anos. Tá. Até 1940, até a época da guerra, até 45, era Junior College. O nome era Junior College. Aí eles começam a ter uma outra denominação e um outro significado. Bom, você falou líderes, criação, tal. Isso é público, não? Foi criado público lá atrás? Não. Os primeiros Junior Colleges eram privados. Foram alguns experimentos privados. Das universidades que já existiam? As universidades estimulavam a criação. Apoiavam, estimulavam a criação, ofereciam vantagens, quer dizer, os alunos do Junior College tinham créditos reconhecidos na universidade caso se transferissem, assim por diante. Chicago tentou fazer muito isso. O líder da Universidade de Chicago, William Harper, fez isso, tentou transformar isso numa política, não é? Mas logo isso foi transformado numa política dos governos locais. Foram crescendo paulatinamente os colleges sediados em escolas médias que foram criando 2 anos a mais. As escolas médias. Partiu daí, então, agora? Isso é recente, depois da guerra? Não, já nesse período, entre 1900 e 1920, já teve uma política dos estados e das comunidades locais de fazerem com que as high school, a escola média, fossem criando 2 anos a mais, que eles chamam de estudos pós-graduados do secundário, da high school, né? Para serem o preparatório da universidade. Tanto que os primeiros junior colleges, entre 1900 e 1940, eles eram localizados em prédios das high schools, eram criados quase como um segundo andar da high school, com todas essas improvisações, até se tornarem independentes. Na verdade, era uma ampliação do ensino médio. Uma ampliação do ensino médio, e isso foi se tornando cada vez... O modelo, né, foi saindo do ensino privado e foi se tornando uma rede de escolas públicas. Públicas, quando a gente fala pública, nos Estados Unidos, é isso que eu ia falar. Governos estaduais e governos locais, municípios, condados, distritos. Não federal, não federal. Não tem escola superior federal. Só tem estadual ou local. E aí eles davam, desde o início, davam um diploma de curso superior. Como é que é o reconhecimento dessa... Bom, isso o que é esse cara que se forma num community college? Isso variava muito de estado para estado e região para região, dependendo do tipo de reconhecimento que a escola obtinha, né, pelo seu desempenho. Não é? Mas, em geral, o que eles faziam? Eles faziam os 2 primeiros anos do ensino superior, de modo que o aluno tivesse, através de acordos do college com a universidade, ou com o college de 4 anos, as escolas de longa duração, acordos de transferência, de reconhecimento de créditos para passar para os cursos mais longos. Mas com os 2 primeiros anos, eles tinham um certificado de ensino superior de duração curta, o Associate Degree, não é? Que até hoje existe. Quer dizer, quando você termina os 2 anos, quer dizer o que você pode fazer em 2 anos. Mas tem estudante que faz em 2, em 4. Sim, aquele período de educação geral. Tá. Não é?
que são de 2 anos, que você obtém um diploma, chamado Certificado de Associate Degree, né, que corresponde ao ensino superior de duração curta, que lhe dá, eventualmente, o direito de tentar uma transferência para uma universidade, uma escola profissional de longa duração e assim por diante. E o mercado de trabalho aceita esse cidadão? Sim. Como é que ele é tratado melhor que o que fez o high school apenas? Sim, muito. Você tem claro, uma estratificação como tem em todo lugar do mundo, né? Você tem um nível de remuneração conforme a escolaridade que é estratificado. Tá. Então, se você compara, por exemplo, o que fez a high school ou não terminou a high school com quem terminou e fez o que eles chamam de some college, algum ensino superior incompleto, 1 ano, 2 anos, etc. Quando você compara entre quem saiu da high school sem ter o diploma e aquele que tem o diploma e pelo menos ingressou, some college, alguma coisa, pelo menos ingressou e fez 1 ano, tem uma diferença razoável de remuneração na média. E depois tem uma diferença, claro, com quem fez os 4 anos, o bachelor, né? Fez o bacharelado. Tem uma estratificação. Mas isso tem um reconhecimento razoavelmente grande no mercado de trabalho. Eu te pergunto, porque é o seguinte, quando a gente fala assim, community college, a experiência americana dos community college, você ouve muita gente falar assim, mas isso aí é um ensino superior, meia boca, as pessoas não são reconhecidas, faz esse tipo de college quem é latino, quem não teve uma educação básica muito boa e tal. Eu queria que você falasse desse preconceito. Existe? Isso é real? Como é que é? Grande parte disso é verdade. Ou seja, é verdade que isso significa uma improvisação. Uma faculdade de segundo nível. Sim, claro. Uma faculdade de segunda categoria. Sim, claro. É mais barata, mais próximo do seu local de moradia e de trabalho, e te oferece a oportunidade, mas não te garante oportunidade alguma para a posterior transferência. Tem que batalhar por isso. Tem que estudar. Muito. Não é? Agora, por outro lado, é o único modo através do qual essa população que você mencionou... Os latinos, alguns afrodescendentes... Na média, nos Estados Unidos, 1/3 dos estudantes de community college são minorias étnicas, negros e latinos, basicamente. Não é? Mas em algumas regiões, não é minoria coisa alguma. No Texas, na Califórnia, na cidade de Nova York, a população dos community colleges da City University, 60% é dessa composição, latinos e afrodescendentes. No Bronx, nesse college que eu fui visitar mais longamente, 85% é composto de latinos e negros, 60% de latinos, 25% de negros. E o resto é branco pobre, branco não latino, digamos assim, né? Pobre. Não é? Essas minorias entram no college, mas não só elas. Hoje, mais da metade dos calouros do ensino superior americano, quer dizer, os ingressantes, entra no ensino superior através da porta do community college. Quanto por cento? Mais da metade? Mais da metade. No total das matrículas, incluindo todos os anos e a pós-graduação, o community college é responsável por 35%, mais ou menos, do total do conjunto dos estudantes de ensino superior americano. E quando você pensa só nos ingressantes, os calouros, é mais da metade. Não é pouco, não. Não é pouco, é muita coisa. Não é? Agora, você tem um dropout, uma desistência muito grande. Dos que entram? Mas não só nos community colleges, em todo o sistema de ensino superior americano. E nos community colleges, me deram os últimos dados aí, é algo entre 35% e 40% no primeiro ano. Você tem uma queda muito grande. Mas você tem isso também nas grandes escolas. Harvard, igual. Tem uma queda muito grande do primeiro para o segundo ano. E tem uma transferência do community college para essas escolas. Então, aí dos que vão do community college para essas grandes universidades... 30%. Vai embora. 30% mais ou menos consegue se transferir. Mais ou menos. 30% dos que fazem o community college conseguem se transferir. Pegar uma universidade melhor. E metade disso conclui um bacharelado, ou seja, uns 15%. Mas isso é suficiente para cobrir o que as escolas grandes perdem com o primeiro e segundo ano. Eles cobrem, digamos, o que podemos chamar aqui de vagas remanescentes. Quer dizer, vagas do segundo, do terceiro ano, etc. Bom, professor, você já explicou para a gente como é que surgiu, como é que eles cresceram. A gente tem aqui alguns dados que você trouxe
sobre a evolução dos community colleges, né? O que explica esse gráfico? Percentual de matrículas... Não é só percentual de matrículas do ensino médio, mas é as duas coisas, ensino médio e superior. Aí dá para você perceber, por exemplo, como é que as duas coisas evoluíram. 1830, é isso? Não, 10. 1870 até 1980. 1980, é isso. Mas o período importante aí que você observa, o grande salto, a linha cheia, a linha contínua, é o ensino médio. Tá, essa daqui, né? As matrículas do ensino médio, da high school. Você observa grande crescimento entre o período de 1900 e 1940. 1910, é o período em que a aspiração do americano era ter um diploma de ensino médio. O tal do high school. High school. Aí é a massificação do high school. E o período seguinte, depois da guerra, principalmente, né? Sobe aqui o ensino superior. Aí o sonho é, o sonho americano é o college. É o college. Chegar à universidade. Tudo pelo college. Tá certo. Então são as duas grandes fases. Do ensino, da educação também. Você estuda isso tudo, né? Isso. Esse é o objeto do teu estudo, né? E relacionar isso com o processo de desenvolvimento americano. Como é que o processo de desenvolvimento puxou a educação e vice-versa. Tá, entendi. Bom, você estudou isso, você sabe que isso foi importante para o crescimento dos Estados Unidos, né? E a gente queria saber se isso aí dá para ser transportado para cá. Quem mais que usa esses community colleges? Como foi uma invenção americana, toda invenção americana, depois eles arrumam um jeito de exportar. Né? Ganhar algum dinheiro com isso. Não sei se ganharam alguma coisa, mas exportaram. E isso foi para vários países, né? Canadá e Austrália é o lado superior do mundo, né? Para dar um exemplo mais rico. Mas isso foi exportado para tudo quanto é canto do mundo. Vários países adotaram alguma coisa parecida com a ideia do Junior College, né? Acho que Filipinas adotou isso. Filipinas, mas porque Filipinas Filipinas era quase que um pedaço dos Estados Unidos, né? Tá ali, na Ásia, digamos, é o país ao mesmo tempo mais latino e mais norte-americano que tem ali, né? O mais domesticado, né? Pelos isso americanos. Ficou legal, migrou bem? Migrou bem para vários países. Eu falei das Filipinas, mas isso migrou para a Coreia, para o Japão, para o Vietnã, para a Iugoslávia. Para a Iugoslávia? Sim. Isso há muito tempo. A Iugoslávia não existe mais. A Iugoslávia não existe mais. A Iugoslávia, estamos falando de um país socialista. País socialista. Que criou um sistema de escolas parecidos com esse, né? Mas para vários lugares do mundo. No Japão, por exemplo, depois da guerra, na equipe do MacArthur, da administração americana, o cara que foi para lá encarregado de reformar o sistema de educação americana era o presidente da Associação Americana de Junior Colleges, Walter Hales. Então, aí ele levou a experiência. Para levar a experiência, para criar escolas desse tipo. Isso foi criado no Japão, em Taiwan e na Coreia, onde justamente a ocupação americana foi muito relevante. Foi muito presente, influenciou muito a política doméstica, não é? Sei. Bom, então, quer dizer, passou bem. E você acha que isso tem parece com o Brasil isso aí? Veja, isso é uma solução para um problema. A solução tem que ser adequada à natureza, o tamanho do problema. Você não transplanta uma experiência tal e qual. Você tem que também fazer a sua adaptação e ver em que medida ela corresponde às soluções tópicas aqui e ali. E necessariamente num país grande ela vai ter diferenças também regionais importantes. Exatamente. Como houve no caso americano. Né? Dizer, um país daquele tamanho. Você tem dinâmicas diferentes, composições diferentes, adaptações diferentes. Uma coisa sobre a qual nós não falamos é o seguinte, no início os community colleges tinham também um aspecto de tecnológico, de curso técnico, não é isso? Teve uma fase. Entre 1900 e 1920, digamos assim, a influência maior nesse movimento foi o dos líderes das universidades, que queriam resolver esse problema da preparação para a universidade. Não, da preparação acadêmica para a universidade. Isso no início, tá. Mas aí foi se formando dentro desse movimento e dentro da administração dos junior colleges uma elite própria desses grupos, que foi pensando o Junior College como uma escola terminal, não apenas como um ponto de passagem para a universidade, mas como algo que oferecesse um ensino profissional terminal nesse sentido. Sim, né? Entendi. Que oferecesse lá podem viver, pode viver e não necessariamente vai para a universidade. Para a universidade. Isso.
Então, isso foi muito importante entre 1900 e 1945, na segunda fase do Junior Colleges. E foi muito importante também depois da guerra, quando o college muda de nome, de Junior para Community. Isso. E essa mudança de nome é uma mudança de concepção também. Júnior tem essa ideia de que é o degrau inferior da universidade, da faculdade. Não é? Quando ele muda para Community, quer dizer que ele tem uma função maior do que essa. Não apenas essa, mas é formação profissional, educação para a vida inteira, chamada educação contínua, retreinamento de força de trabalho, formação de cidadania, coesão social e assim por diante. Os community colleges começam a ser uma outra coisa. E isso, no final do século XX, foi ainda mais modificado quando houve uma mudança de público muito profunda. Quando chegaram mais os negros e os latinos. Depois, os negros não tinham acesso à universidade. Quase não. Isso foi uma conquista dos anos 60. Com o metade movimento dos direitos civis, com a incorporação dos negros na sociedade americana e a política da grande sociedade, do governo Johnson. Sim. Aí você teve uma explosão de entrada dos negros nos community colleges e, mais adiante, os latinos. Um pico de imigração latina brutal nas últimas décadas. Né? Nos últimos 20 anos do século XX. Né? E aí era para o community college que eles iam. Não é? Tá, mas eu tinha feito a pergunta de se ele tinha esse caráter, né, que ele teve esse caráter de terminal, de fazer um curso profissional, porque a gente aqui no Brasil tentou fazer isso com as faculdades tecnológicas. Os cursos de tecnologia, curso superior de tecnologia, que são 2 anos e meio, e aí você se forma lá um engenheiro tecnólogo. Isso. Não é um engenheiro, você não faz uma engenharia, você vira tecnólogo, né? É uma coisa parecida com isso? Quer dizer, você acha que isso, essa experiência pode ser ampliada? Tem alguma semelhança com isso. Eu não sei, mas nasceu de um modo diferente, não necessariamente com o mesmo tipo de... Porque aqui acho que essa experiência brasileira veio das escolas técnicas, que formavam técnicos de ensino médio. Geralmente os técnicos de ensino médio iam para esse curso tecnólogo e aí já faziam um curso curto, não fazia engenharia, fazia de tecnólogo e havia um mercado para esse profissional. Então, a minha pergunta continua. Tem alguma semelhança e tem alguma, digamos, é algo que se tem que pensar para o caso brasileiro. Não estou te dizendo que você tem que transplantar a experiência, porque, como eu disse, nenhuma experiência se transplanta tal e qual. Mas você tem que pensar em equacionar o problema e examinar as experiências que houve no mundo de solução de problemas de natureza similar, para ver como aprender com elas. Aprender com elas não quer dizer que é transplantá-las, mas quer dizer aprender com elas. Sim. Quer dizer, ver como é que você extrai soluções e as adapta, as transforma e etc. Isso, eu acho que essa experiência tem muito a nos ensinar. Estudar um pouco como é que você examina criativamente um problema e cria aquilo que pode ser uma gambiarra, mas se transforma... uma solução, né? Uma solução. Uma solução que resolve, né? E uma solução que depois você vai transformar, retransformar e eventualmente jogar fora e substituir por uma outra coisa. O que é matéria aí? O que é esse conhecimento básico que está faltando? O que seria isso? É engraçado, porque hoje, já era assim um pouco, né? Na ideia, na criação do Junior College, isso ainda em certo modo permanece, né? A ideia era que eles reproduzissem mais ou menos o que as universidades faziam nos 2 primeiros anos, cursos introdutórios. Introdução a isso, introdução aqui, introdução à economia, introdução à antropologia, introdução à matemática, geometria, enfim. Conhecimento, basicamente o conhecimento de ensino médio avançado, reciclado e atualizado. Não era muito mais do que isso. Hoje, o que eu estava te dizendo, quando você pega os livros textos dos primeiros anos de universidade, o primeiro ano, sobretudo, é o nível do liceu francês, do baccalaureat francês, do exame de maturidade do ensino médio francês. Do Community College? Do primeiro ano da universidade. Da faculdade? Sim. Os cursos introdutórios da universidade têm Então você acha que o Community College está mais abaixo ainda desse nível do... Não, é a mesma coisa, só que piorou? Com um público mais carente. E que, portanto, demora mais tempo para fazer, não faz isso em um ano. Tem que ter ainda mais tempo de recuperação
da sua capacidade de ler, escrever, articular, de atualização de matemática, demora muito mais tempo. E tem que pegar ainda mais... Porque o público é menos preparado do que era no passado, é isso? Está entendendo isso? É muito mais mal preparado. Quer dizer, a dificuldade de ler, escrever, interpretar é muito grande. Tanto porque é mal preparado, quanto porque não é nativo. Sei. Porque não é nativo na língua, né? Na língua. Não... Sim, mas a língua não é tudo, tá certo? É a língua, é a cultura, o modo de viver e assim por diante. Esses cursos de introdução do estudante no mundo acadêmico não são apenas de idioma. São também de outras, enfim, de matemática, de história e assim por diante. E também de reacomodação ao que se chama de vida acadêmica. Aprender a estudar sozinho, a regular o seu tempo, a se disciplinar, aprender a estudar numa coisa diferente do que é a escola seriada média que ele fez. É um outro mundo. Ninguém vai ficar te cobrando para você estudar, ninguém vai... Você tem treinar você para um outro tipo de coisa, aprender a estudar sozinho, aprender a ser orientado para buscar informação e buscá-la e trabalhar sobre ela. Então, é difícil de treinar isso, não é? De adquirir esses hábitos. Então, para o público, mesmo para o americano médio, não latino, não negro, quer dizer, que não entrou na escola como o primeiro membro da família que chegou a essa escola, mas para qualquer americano, a escola média é frágil. A escola americana... Não prepara bem, Não prepara bem. Ela é muito mal reputada, inclusive pelos analistas americanos. Eles dizem, olha, 85% dos nossos estudantes têm uma escola média muito ruim. Eu vi uma palestra da secretária de Educação do Estado de Nova York, dizendo, olha, 80% dos nossos estudantes, ou 70% pelo menos, 70% deles não estão preparados para ingressar em qualquer ensino superior. Nem nos community colleges. Nem em college, nem em college senior college, nem em ensino superior algum. Eles estão muito mal preparados. 70% no estado de Nova York. Isso é muita coisa, né? Não é muita coisa. Eu acho que está bem explicada a história dos colleges aqui. E também eu gostei dessa comparação que você fez. Acho que é uma experiência que pode nos tem servir que ser muito, estudado, porque nós vamos ter que encontrar alguma solução para os nossos problemas. E o nosso problema está aí mesmo. Tem uma boa parte aí no final do ensino médio, na passagem para a universidade. A universidade reclama que o menino não vem bem, né? E o colégio não tem. Ainda não conseguimos fazer com que o colégio forme ele direito, também por questões semelhantes a essas dos Estados Unidos. Nós temos problemas parecidos, vamos dizer assim. E alguns diferentes. Não são iguais, mas são semelhantes, né? Tá certo. Bom, professor, muito obrigado, então, por sua presença aqui na Univesp TV, mais uma vez. Foi um prazer. O programa Ensino Superior termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Termina agora o programa Ensino Superior, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.